Apócrifo de Tiago. Tiago escreve para os eleitos: paz esteja com vocês, de paz, amor de amor, graça de graça, sabedoria de sabedoria, vida de vida santa. Já que você pediu que eu te enviasse um livro secreto que foi revelado a Pedro e eu pelo Senhor, e como eu não poderia te recusar nem falar contigo pessoalmente, eu traduzi ele para o alfabeto hebraico e te enviei, e apenas a ti. Como você é um ministro da salvação dos santos, empenhe-se intensamente e tenha cuidado para não recitar este texto para muitos, visto que o Senhor não quis revelar estas coisas para todos nós, os 12 discípulos dele. Mas abençoados serão aqueles que se salvarão através da fé neste discurso. 10 meses atrás eu te mandei um outro livro secreto, sobre o que o Salvador havia me ensinado. Portanto, considera aquele como revelado a mim, Tiago. Mas fragmentos intraduzíveis. Os 12 discípulos estavam todos sentados juntos recordando o que o Salvador disse para cada um deles, fosse em segredo ou abertamente, e colocando em livros. Eu estava transcrevendo aquilo que estava nos meus livros. Veja, o Salvador apareceu de novo, após ter nos deixado, enquanto nós o aguardávamos. E 550 dias depois dele ter se erguido dos mortais, nós dissemos a ele: você partiu e se separou de nós? Jesus disse: não. Mas eu irei para o lugar de onde eu vim. Se vocês desejam vir comigo, venham. Eles todos responderam e disseram: se você nos convidar, nós vamos. Ele disse: realmente eu digo a vocês, ninguém jamais irá entrar no reino eterno pelo meu convite, mas, somente, porque vocês mesmos estão repletos. Deixem Tiago e Pedro para mim, para que eu os preencha. E tendo chamado estes dois, ele os puxou de lado e pediu aos restantes que se ocupassem com aquilo que eles estavam fazendo. O Salvador disse: vocês são afortunados. 7 linhas perdidas. Vocês, então, não desejam ser preenchidos? E o coração de vocês está embriagado. Vocês, então, não desejam estar sóbrios? Portanto, estejam envergonhados. Daqui por diante, acordando ou dormindo, lembre-se que vocês viram o Filho do Homem, e falaram com ele em pessoa, e ouviram ele em pessoa. Ai daqueles que viram o Filho do Homem, abençoados serão os irmãos que não viram o homem, e que não andaram com ele, e que não falaram com ele, e que não ouviram nada da boca dele. A vocês pertence a vida. Saibam, então, que ele os curou quando vocês estavam doentes, para que vocês possam reinar. Ai daqueles que encontraram alívio para a doença deles, pois eles recairão em doença. Abençoados são aqueles que não estiveram doentes, e encontraram alívio antes de caírem doentes. A vocês pertence o reino de Deus. Portanto, eu digo, estejam repletos, e não deixem nenhum espaço vazio dentro de vocês, para que ninguém que se opuser a vocês seja capaz de ofendê-los. Então Pedro respondeu: veja, 3 vezes você nos disse, estejam repletos, mas nós estamos repletos. O Salvador respondeu e disse: por isso mesmo eu disse a vocês, estejam repletos, para que vocês não estejam em carência. Aqueles que estão em carência, entretanto, não serão salvos. Pois é bom estar repleto, ruim estar em carência. Contudo, a princípio é bom que vocês estejam em carência e ruim que estejam repletos, porque aquele que acha que está repleto, está em carência, e aquele que está inadvertidamente em carência não se torna repleto como aquele que entendia que estava em carência se torna repleto, mas aquele que foi preenchido alcança a perfeição devida. Portanto, vocês devem estar em carência enquanto é possível preenchê-los, e estar repletos enquanto é possível para vocês estar em carência, para que vocês sejam capazes de se preencher ainda mais. Estejam repletos do Espírito, mas estejam sedentos de razão, pois a razão enobrece a alma. Sendo assim, ela deve ser sempre amejada pela alma. Mas eu respondi e disse a ele: Senhor, nós podemos obedecê-lo se você desejar, pois nós abandonamos nossos pais e nossas mães e nossas aldeias, e seguimos a ti. Conceda-nos, portanto, não sermos tentados pelo demônio, o perverso. O Senhor respondeu e disse: qual é o seu mérito se você fizer a vontade do Pai enquanto te é concedido como um presente dele não ser tentado por Belial? Mas se você é oprimido por Belial, e perseguido, e você faz a vontade do Pai, eu digo que ele irá amá-lo, e torná-lo igual a mim, e reconhecer que você se tornou querido na presciência dele por sua própria escolha. Então você não irá parar de amar a carne e de temer os sofrimentos. Ou você não sabe que você ainda terá de ser abusado e acusado injustamente, e ainda terá de ser trancado numa prisão, e condenado ilegitimamente, e crucificado sem razão, e enterrado como eu, pelo maligno. Você ousa poupar a carne, você quem, para o espírito, é uma muralha circundante. Se você considerar quanto tempo o mundo existiu antes de ti, e quanto tempo ele existirá depois de ti,
você descobrirá que a sua vida é apenas um dia, e seus sofrimentos uma única hora. Porque o bem não irá permanecer no mundo. Despreze a morte, portanto, e anseie pela vida eterna. Lembre-se da minha cruz e da minha morte, e você viverá. Mas eu respondi e disse para ele: Senhor, não mencione para nós a cruz e morte, pois elas estão longe de ti. O Senhor respondeu e disse: Verdadeiramente, eu te digo, ninguém será salvo a menos que eles também carreguem a minha cruz. Mas aqueles que suportaram a minha cruz, a eles pertence o reino de Deus. Portanto, tornem-se procuradores da morte, como mortais buscando a imortalidade, pois aquilo que procurarem com diligência será desvelado. E o que poderia ser mais importante do que isso? Quanto a vocês, quando examinarem a morte, ela os ensinará a eleição. Realmente, eu digo a vocês, nenhum daqueles que temem a morte será salvo, porque o reino pertence àqueles que se dispõem à morte. Tornem-se melhores do que eu, sejam como a criança do Espírito Sagrado. Então eu perguntei a ele: Senhor, como nós seremos capazes de profetizar para aqueles que solicitam que profetizemos a eles? Pois é muitos que nos pedem, e nos procuram para ouvir um oráculo de nós. O Senhor respondeu e disse: Vocês não sabem que a cabeça da profecia foi cortada fora com João. Mas eu disse: É possível remover a cabeça da profecia? O Senhor disse para mim: Quando você entender o que significa a cabeça, e que profecia é emitida da cabeça, então, entenda o significado de a cabeça dela foi removida. Antes eu falava com vocês em parábolas, e vocês não entendiam. Agora eu falo com vocês abertamente, e vocês, ainda, não percebem. De fato, eram vocês que me serviam como personagens em minhas parábolas. Falarei claramente de forma compreensível. Apresse-se para ser salvo sem precisar ser impelido. De preferência, esteja ansioso por iniciativa própria, e, se possível, chegue até antes de mim, pois assim o Pai irá amá-lo. Deteste a hipocrisia e reprove os pensamentos impuros, porque esses pensamentos te tornarão hipócrita, e os hipócritas estão longe da verdade. Não permita que a sabedoria do reino eterno se extinga, pois ela é como o broto que germinou quando os frutos dos cachos de uma grande palmeira caíram ao redor dela. Ele cresceu, floresceu, e com o tempo a matriz secou. Igual é o caso dos frutos desta raiz singular. Quando eles foram colhidos, muitos os partilharam, visto que sua qualidade era excelente. Então, quem puder dar prosseguimento à produção das plantas a partir de agora herdará o reino. Já que eu fui glorificado desta maneira, por que vocês me impedem na minha ânsia de ir? Pois após a missão, vocês me obrigaram a ficar com vocês mais 18 meses em função das parábolas. Foi o suficiente para alguns ouvir o ensinamento e compreender os pastores e a semente, a construção e as 10 virgens e o salário do trabalhador e as 2 dracmas e a mulher. Sejam rigorosos quanto à palavra. Pois a respeito da palavra, a primeira parte dela é fé, a segunda, amor, a terceira, proclamação, pois destes vem a vida. Porque a palavra é como um grão de trigo, quando alguém o semeou, ele teve fé nele, e quando ele havia brotado, ele o amou, porque ele havia visto muitos grãos em lugar de um. E quando ele havia proclamado, ele foi salvo, porque ele zelou pelo alimento imortal. E novamente surgiram outros para semear. Deste mesmo modo vocês também podem receber o reino eterno, a menos que vocês aprendam com quem possui sabedoria, vocês não conseguirão alcançá-lo. Portanto, eu digo a vocês, estejam sóbrios, não se poluam com as coisas deste mundo. E muitas vezes eu disse a todos vocês juntos, e também a ti somente, Tiago, eu disse, seja perfeito. E eu te comandei a me seguir, e eu te ensinei o que dizer frente aos arcontes. Observe que eu desci, proclamei a palavra, passei por tribulação e recebi a minha coroa após vencer os regentes do universo. Pois eu disse e vivi com vocês por um tempo, para que em troca vocês possam subir e viver comigo para sempre. E, ao encontrar quase todas as casas do mundo destelhadas, eu habitei nas casas que puderam me receber enquanto eu estive aqui embaixo. Por essa razão, confiem em mim, meus irmãos. Entendam o que a grande luz é. O pai não tem necessidade de mim, porque um pai não precisa de um filho, mas é o filho quem precisa do pai, e é para ele que eu vou. Pois o pai do filho não tem necessidade de vocês. Ouçam atentamente a palavra, compreendam a sabedoria, amem a vida santa, e ninguém que persegui-los e oprimi-los terá alguma importância, exceto vocês mesmos. Aos detentores do conhecimento e manipuladores da informação, ó seus desgraçados, ó seus infelizes, ó seus fingidores da verdade, ó seus falsificadores da sabedoria, ó seus pecadores contra o Espírito. Vocês ainda suportam ouvir, quando cabia a vocês falarem em primeiro lugar? Vocês ainda conseguem dormir,
quando cabia a vocês ficarem acordados em primeiro lugar, para que o reino eterno possa recebê-los. Saibam que é mais fácil uma pessoa santa se corromper, ou um iluminado cair na escuridão do que vocês serem salvos, ou até mesmo eles não serem salvos. Eu escutava as lamentações e o choro dos humildes, enquanto vocês diziam: nós estamos muito à frente deles. Mas fiquem cientes que vocês é que estão de fora do benefício do Pai. Portanto, chorem, lamentem, se arrependam e comecem a proclamar a verdade, pois eu vim reprovar todos que habitam na escuridão. Verdadeiramente, eu digo a vocês, tivesse eu sido enviado apenas para os que me ouvem, para ensinar só a eles, eu nunca teria descido para a terra. Portanto, estejam envergonhados por suas ações. Vejam, eu irei deixá-los ir embora, e não desejo permanecer com vocês por mais tempo, assim como vocês mesmos também não desejam. Agora, sigam-me depressa. É por isso que eu digo, em consideração a vocês eu desci. Vocês são os amados, vocês são aqueles que serão a causa de vida em muitos. Invoquem o Pai, implorem a Deus frequentemente, e Ele será generoso com vocês. Abençoado é aquele que o reverencia como fazem os anjos eternos, e que o glorifica junto aos santos. A vocês pertence a vida. Alegrem-se e estejam felizes, como filhos de Deus. Cumpram a vontade dele para que vocês sejam salvos. Aceitem a minha repreensão e se corrijam. Eu intercedo em seu favor com o Pai, e ele os perdoará bastante. E quando nós ouvimos estas palavras, nós ficamos contentes, pois nós estávamos aborrecidos pelo que mencionamos antes. Mas quando ele viu nós nos alegrando, ele disse: ai daqueles que necessitam de um defensor. Ai daqueles que necessitam da graça. Abençoados serão aqueles que se manifestaram e obtiveram graça para si mesmos. Assemelhem-se aos sentinelas, como eles atuam na vigilância de suas cidades. Por que vocês desanimam e entregam a sua cidade ao invés de defendê-la? Por que você desprotege a sua cidade propositalmente, deixando-a propícia para aqueles que querem invadi-la? Ó seus réprobos e fugitivos, ai de vocês, pois vocês serão pegos. Ou vocês talvez acham que o Pai é um amante da humanidade, ou que ele é conquistado sem orações, ou que ele concede remissão a um em nome de outro, ou que ele atende a qualquer um que pede. Porque ele conhece os desejos que a carne pecaminosa busca. Eles não derivam da alma. Sem a alma que as autoridades conferem à humanidade, o corpo é incapaz de pecar, porque está morto. E sem o Espírito que Deus confere aos seus eleitos a alma não pode ser salva, porque está morta. Mas quando a alma é prudente e rejeita o mal através do poder do Espírito, então a pessoa escapa do pecado. Pois é o Espírito que purifica a alma, e o corpo que a corrompe. Consequentemente, a alma insensata destrói a si própria. Realmente, eu digo a vocês, as autoridades celestiais não perdoarão os pecados da alma de forma alguma, nem a culpa da carne, porque nenhum daqueles que adoraram vestir a carne imunda será salvo. Vocês acham que muitos deste mundo conseguiram se tornar perfeitos? Bem-aventurado será o quarto humano que conseguir essa façanha. Quando ouvimos estas palavras, nós ficamos angustiados. Mas quando ele viu que nós estávamos perturbados, ele disse: por causa disso eu digo isto a vocês, para que vocês possam conhecer a si próprios. Pois o reino eterno é como um grão de centeio que brotou num campo. Quando ele amadureceu, ele dispersou suas sementes e preencheu o campo com brotos para mais um ano. Vocês também corram para colher um broto de vida para si mesmos, para que vocês possam ser preenchidos com o reino. E enquanto eu estiver com vocês, deem atenção a mim, e me obedeçam. Mas quando eu os deixar, lembre-se de mim. E se lembrem de mim, porque quando eu estava com vocês, vocês não me conheciam. Abençoados serão aqueles que me conheceram. Ai daqueles que ouviram e não acreditaram. Abençoados serão aqueles que não viram, e mesmo assim acreditaram. E mais uma vez eu os ajudo, pois eu revelo que estou construindo uma casa valiosa para vocês se abrigarem, e ela será capaz de resistir ao lado da casa do seu vizinho quando a dele ameaçar desabar. Verdadeiramente, eu digo a vocês, ai daqueles em função dos quais eu fui enviado para baixo para este lugar. Abençoados serão aqueles que sobem para o Pai. Mas uma vez eu os repreendo, vocês que são mundanos, tornem-se como aqueles que são espirituais, para que vocês possam estar com os seres espirituais. Não permitam que o poder do Espírito enfraqueça em vocês, nem sejam arrogantes por causa da luz que os ilumina, mas sejam para os outros como eu sou para vocês. Em função de vocês eu me coloquei sob a maldição, para que vocês sejam salvos. Mas Pedro respondeu estas palavras e disse: às vezes você nos incentiva para o reino eterno, e então novamente nos recusa. Senhor, às vezes você nos estimula e atrai para a fé, e nos promete vida, e então novamente nos expulsa do reino eterno. Mas o Senhor respondeu e disse para nós:
Eu lhes dei esperança muitas vezes. Além do mais, eu me revelei para você, Tiago, e vocês, todos, não me conheceram. Agora, eu os vejo se alegrando muitas vezes, e quando vocês se enchem de felicidade pela promessa de vida, vocês ainda ficam tristes, e se aborrecem quando são instruídos sobre o reino. Mas todos aqueles que tiverem fé, sabedoria e santidade, podem receber a vida eterna. Portanto, que os perfeitos desdenhem a rejeição quando ouvirem, mas quando ouvirem a promessa da imortalidade, que se alegrem ainda mais. Realmente, eu digo a vocês, aquele que se tornar perfeito e receber o Espírito de vida jamais será recusado, e não deixará o reino mesmo se o Pai desejar bani-lo. Estas são as coisas que eu quero dizer por enquanto. Agora eu deverei subir para o lugar de onde eu vim. Mas vocês, quando eu estava ansioso para ir, me impediram, e ao invés de me acompanharem, vocês me importunaram. Mas atentem para a glória que me espera, e, tendo aberto o coração de vocês, ouçam os hinos que me aguardam acima dos céus, porque hoje eu devo tomar o meu lugar na mão direita do Pai. Esta é a minha última declaração a vocês, e eu devo os deixar, pois uma carruagem do Espírito me erguerá para o alto, e deste momento em diante, eu irei me despir deste corpo perecível, para que eu possa me vestir de luz. Mas prestem atenção, abençoados são aqueles que proclamaram o Filho antes da descida dele, para que quando eu viesse, eu possa subir novamente. Triplamente abençoados são aqueles que foram proclamados pelo Filho antes deles surgirem, para que vocês possam ter um quinhão entre eles. Tendo dito estas palavras, ele partiu. Mas nós dobramos nossos joelhos, eu e Pedro, e agradecemos, e mandamos nossos corações para cima aos céus. Nós ouvimos com nossos ouvidos, e vimos com nossos olhos, o barulho de guerras, e um soar de trombeta, e um grande tumulto. E quando nós havíamos ultrapassado os céus dos regentes, nós mandamos nossas mentes ainda mais acima, e vimos com nossos olhos e ouvimos com nossos ouvidos hinos, e bênçãos angelicais, e júbilo angelical. E majestades imortais cantavam louvor, e nós, também, nos alegramos. Após isto, nós desejamos mandar nosso espírito para cima para a majestade, e após subir, não nos foi permitido ver ou ouvir qualquer coisa, porque os outros discípulos nos chamaram e perguntaram: o que vocês ouviram do Mestre? E o que ele disse a vocês? E para onde ele foi? Mas nós respondemos a eles: ele subiu e nos deu uma confirmação, e prometeu vida para todos nós, e nos revelou crianças que virão depois de nós, e ordenou que nós as amássemos, pois nós seríamos salvos em função delas. E quando eles ouviram isto, eles de fato acreditaram na revelação, mas ficaram descontentes por aqueles que irão nascer. E assim, não desejando magoá-los, eu enviei cada um para um lugar diferente. Mas eu mesmo subi para Jerusalém, orando para que eu possa obter um quinhão entre os amados, que se manifestarão. E eu rezo para que a iniciativa possa vir de ti também, pois assim eu serei digno de salvação, já que eles serão iluminados através de mim, pela minha obra, e através da obra de outros melhores do que eu, porque eu não quero pensar que a minha obra seja a maior. Empenhe-se seriamente, então, para tornar-se como eles, e reze para que você possa obter uma parte entre eles. Porque, como eu havia dito, o Salvador nos revelou tudo em função deles. Nós também, de fato, almejamos uma parte com aqueles para os quais a proclamação foi feita, aqueles a quem o Senhor chamou de filhos dele. Apócrifo de Tiago. 1. No texto Ensinamento de Silvano, cidade é uma metáfora para a alma.